Você já deve ter ouvido falar do tardígrado ou do urso d'água. Agora nessa versão mais nova da série Cosmos, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, tem uma bela representação lá dos tardígrados, e ele explica um pouco sobre o modo de vida desses seres, que são seres microscópicos, mas tem muita gente que fala aí que é bastante difícil você matar um tardígrado. Primeiro pelo tamanhinho dele, segundo pela forma com que ele se adapta muito bem a muitos locais, o que o torna mesmo muito difícil de ser exterminado, sabe? Muito difícil de ser dizimado, inclusive se algum tipo de efeito cataclísmico abatesse aqui no planeta Terra. A gente sabe que todo ano, né, praticamente todo mês, há uma nova data para o fim do mundo, né? Vocês aí que vivem nessa parte da internet sabem muito bem do que eu tô falando. E geralmente esses eventos cataclísmicos, eles são muito ligados, são fortemente ligados a algum tipo de atividade aí astronômica, vamos dizer assim, como por exemplo o choque de algum asteroide, algum planeta, como por exemplo tem gente que fala que o planeta 9 está vindo em direção ao planeta Terra, sendo que o planeta 9 nem é confirmado foi a existência, mas tem gente que jura que ele está vindo de encontro ao planeta Terra para se chocar e vai ser o fim do mundo e etc. Então, para tentar sanar um pouco essas dúvidas de, ok, se algum evento cataclísmico se abatesse no planeta Terra, como que ficaria a questão da vida? Uma pesquisa em conjunta, feita por pesquisadores das universidades de Oxford e Harvard, conseguiram aí compilar um pouco como que seria o comportamento de algumas formas de vida se algum evento cataclísmico desse acontecesse. E olha só, a pesquisa, ela se concentrou em cima dos tardígrados. Chegaram à conclusão de que ele não iria apenas sobreviver a qualquer evento astronômico cataclísmico, como ainda vai continuar vivendo por mais aí pelo menos 10 bilhões de anos, segundo a estimativa deles. É claro, gente, que podem haver outras espécies que podem sobreviver mais que o tardígrado, é claro que podem. Acontece que eu escrevi um texto lá pro meu perfil no Medium e já veio gente dizer: ah, mas existe fungos, ah, que existe bactérias que suportam mais coisas, ah, que não sei o que, não sei o que. Sim, eu coloquei isso no texto, entendeu? Os próprios caras no artigo deles, eles falam, olha, podem existir outras espécies que se adaptem muito mais do que o tardígrado, mas a nossa pesquisa se focou no tardígrado. E do título eu até coloquei, adivinha quem seria, né? Ou seja, quando você fala quem seria, você quer falar um pouco, aí colocar um pouco de dúvida, né? Colocar um pouco de ponderar, né? De achar o que seria e etc. Então, gente, por favor, não coloquem palavras na minha boca, não digam coisas que eu não disse. Por favor, tá? Abram um texto, leiam um texto que vocês vão entender o título que eu coloquei lá. Então, explicando isso, vamos adiante. Bom, o tardígrado, como eu falei anteriormente, ele é um animalzinho mesmo, que ele é pequeno, ele é microscópico, e também são conhecidos como ursos d'água. Eles se parecem mesmo ali um pouquinho com os ursos, eles têm umas patinhas e tal, eles são rechuchudinhos, né, assim, grandinhos, como se fossem ursos, então daí vem o nome. Eles adoram esses ambientes mais molhados, mais úmidos, como musgo, molhado, lodo, determinadas poças, né, de água. Tem algumas espécies que também já foram encontradas em rios e etc. Eles estão aí em muitos desses locais mais úmidos, locais molhados e etc. Eles foram descritos pela primeira vez lá em 1773. E pesquisas anteriores já mostraram que eles suportam quase 0 grau absoluto até 150 graus Celsius. Num passado não muito distante, eles também foram altamente explorados pela pesquisa espacial. Eles foram enviados dentro de cápsulas para o espaço e o comportamento deles foi amplamente estudado. E aí chegaram a essa conclusão de que eles realmente são seres que conseguem se adaptar muito bem. Inclusive, algumas outras pesquisas anteriores mostraram que eles conseguem sobreviver sem água e sem comida por pelo menos 30 anos, gente. Não, o ser humano sobrevive sem água, sem comida por quantos dias, né? Então é uma adaptação incrível, entendeu? Por tamanho que eles têm, pela forma simples como eles são, a forma simples como eles vivem.
e etc. Então, observando um pouco da preocupação que a ciência sempre teve em estudar o comportamento da espécie humana em algum tipo de evento extremo que pudesse colocar em risco a vida humana, a equipe de pesquisadores das universidades de Oxford e de Harvard selecionaram 3 tipos de eventos, possíveis eventos cataclísmicos astronômicos que poderiam colocar aí em risco a existência do planeta Terra e a existência da vida aqui no planeta Terra. Esses eventos que foram selecionados foi o choque com um asteroide, que talvez seja aí o hoax mais comum, né, ligado ao fim do mundo, ligado ao fim da vida e etc. A explosão de uma supernova, que também tem muita gente que às vezes vem com essa dúvida, né, se uma supernova explodisse, aqui a gente ia sentir, qual que seria o dano, etc. E as rajadas de radiação gama, que é um tipo de radiação fortíssima e que apresenta um grande perigo aí para a vida humana. Então eles pegaram esses três eventos, né, cataclísmicos que poderiam ser uma ameaça para o planeta Terra e para a vida por aqui. Eles analisaram muito bem as chances desses 3 eventos acontecerem e eles chegaram às seguintes conclusões, prestem bem atenção. Desses 3 eventos, os 3, de uma forma geral, os asteroides, as rajadas de radiação gama e a explosão de uma supernova, têm uma porcentagem quase irrelevante de acontecer. Primeiro que não é qualquer choque de asteroide que vai conseguir fazer algum tipo de destruição significativa aqui no planeta Terra. Como, por exemplo, de todos os asteroides que existem aqui no nosso sistema solar, que estão por aí, existem alguns, apenas alguns, tipo uma meia dúzia, mais ou menos, que tem um tamanho considerável para fazer algum tipo de destruição considerável também para o planeta Terra ou para as formas de vida. E considerando que o nosso sistema solar ele já está em um comportamento, em uma conformidade muito mais calma, muito mais equilibrada, as chances deles nos atingirem são quase nulas. Quando eu falo assim de asteroide de tamanho significativo, não é qualquer asteroide. Na pesquisa deles, nos resultados das pesquisas, eles estão colocando como um asteroide significativo asteroides que têm tamanhos aproximados dos anões, dos planetas anões, como Ceres e Plutão. Então, apesar de eles serem considerados planetas anões, eles são grandes, né? São bem grandinhos. Então, eles estão considerando asteroides que têm um tamanho parecido ao de Ceres, aos dos anões, Ceres e Plutão. E fazendo os cálculos deles, as chances são quase nulas. Da questão das supernovas, né, para que uma supernova aconteça e possa ferver muitos oceanos do planeta Terra, por exemplo, para começar a ter um desequilíbrio na vida, e um desequilíbrio até mesmo no próprio planeta, a estrela que irá explodir nessa supernova tem que estar, segundo a pesquisa, a 0,14 anos-luz de distância. E aí a gente lembra que a estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz de distância. Então as chances dela fazer algum tipo de evento cataclísmico que vai colocar em risco a vida também são bastante baixas. Da questão das rajadas de raios gamas, é um tipo de atividade com características até bastante difíceis de acontecer, são bastante raras. Rajadas de raios gamas, além de serem bastante raras de acontecer no nosso universo, elas ocorrem em determinadas regiões, né, que os cientistas já conseguiram mapear e observar, em determinadas regiões bastante distantes de nós. Então, as chances também da gente sentir esses efeitos, as chances com que nos atinjam também é bastante baixa. Então, só aí, os animais que foram centro dessa pesquisa, que foram os tardígrados, já iriam conseguir sobreviver de cara, assim como todas as outras espécies de animais. O que eles levaram em consideração depois é que a gente sabe que a nossa estrela vai chegar aos poucos ao final de sua vida. Muitos eventos também durante esse tempo em que a estrela vai chegar ao final da sua vida. O nosso planeta também vai passar por grandes mudanças climáticas, né, mudanças ambientais, etc. Tem muita água para rolar ali até que o Sol chegue no final de sua vida. Então, a grande conclusão desse estudo é que o tardígrado ele vai sobreviver sim até o último dia que o Sol brilhar.
Então você coloca aí mais ou menos 10 bilhões de anos, muito mais tempo, segundo o estudo, do que os seres humanos suportariam, com todas as questões das mudanças de ambiente, das mudanças ambientais, do Sol mudando de comportamento também e etc. Então essa foi a conclusão que eles conseguiram chegar. A gente salienta mais uma vez que sim, que podem ter outras espécies de animais, podem ter fungos, podem ter bactérias, pode ter, enfim, qualquer outro tipo de espécie que suporte mais condições, né, maiores condições que os tardígrados. Mas assim, essa pesquisa em especial, ela se concentrou nos tardígrados. Inclusive os pesquisadores, eles também falam que é muito difícil, é muito complicado você dizimar 100% da vida de um planeta, porque as formas de vida, elas são bastante diferentes, cada uma tem o seu comportamento, cada um teve uma mutação genética diferente que o permitiu aguentar situações extremas, situações não muito extremas, situações mais amenas e etc. Inclusive, ele usa esse modelo de que é muito difícil você dizimar 100% da vida de um planeta para outros planetas e outros locais do nosso sistema solar que hoje em dia a gente pondera um pouco mais, né? Como, por exemplo, Marte. Marte a gente já sabe que no passado bem distante já teve água, já teve uma atmosfera interessante. Então, será que se algum tipo de vida baseada em carbono ou não chegou a se desenvolver por lá, se esse desenvolvimento parou, estagnou e 100% da vida foi dizimada, ou então se conseguiu sobreviver alguma coisa, se ainda tá por lá e etc. A mesma coisa a gente coloca ali em Titã, Europa, né? Ceres também tem um comportamento interessantíssimo e etc. É claro que detectar essas formas de vidas que poderiam ter existido, ou que ainda existem, ou sei lá, estão evoluindo, ou vão evoluir e etc. Detectar esse tipo de vida é o grande desafio, né? Porque a gente só conhece um único tipo de vida, que é o nosso, baseado em carbono, que tem determinadas características genéticas, e assim a gente consegue detectar. Mais um outro tipo de vida, sei lá, o pessoal fala do silício, né? Um tipo de vida baseado em silício, por exemplo. Como é que a gente detecta, né? Como é que seria esse ser? Como é que seria a aparência dele e etc. Então esse estudo com os tardígrados dá um panorama interessante, né, de como que seria o comportamento dele até o último dia que o Sol brilhar no sistema solar, e se a gente pode pegar esses modelos e adaptar para outros locais que a gente acha que muito possivelmente poderia ter vida, teve vida, ou terá vida, ou tem vida, né, no presente, que aí a gente coloca aí Marte, coloca Titã, coloca Ceres e etc. Coloca aí vários locais interessantes do sistema solar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou já sabe, clique em curtir, se inscreva no canal, assista os vídeos anteriores, seja um padrinho ou uma madrinha do Ciência em Pauta, nos ajude a partir de R$1 por mês, e fique ligado que a qualquer momento eu estou de volta com um vídeo novo. Beijos e até mais!